Saudações! Venha participar do nosso programa, fique ligado. O tema de hoje, esporte, seus desafios e perspectivas em tempos de pandemia. Meu entrevistado já está aqui no estúdio, Caleb Ramos. Fique conosco. Saudações! Estamos de volta aqui para falar de esporte, seus desafios e perspectivas em tempos de pandemia. Meu entrevistado, já falei dele, Caleb Brito Ramos. O Caleb é professor universitário, o Caleb é advogado, o Caleb é ex-procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão. O Caleb também é da Comissão de Coaching Jurídico da OAB. Caleb Ramos, é um prazer a sua presença aqui. Eu já começo fazendo a primeira pergunta ao meu amigo Caleb. Caleb, quais os impactos iniciais da pandemia no novo coronavírus com relação ao esporte? Qual é essa influência? O que a pandemia influenciou no esporte hoje? Saudações, é um prazer estar com vocês. Com relação aos impactos, muita coisa, nós fomos pegos de surpresa, essa é a verdade. O novo coronavírus veio aí, infelizmente, de forma muito abrupta para todo mundo. E não diferente aconteceu com o esporte, né? A gente teve aí grandes impactos referente às questões de organização, de realização, fechamento dos esportes. O início, se a gente se recordar um pouquinho lá atrás, início de 2019, quando de fato expandiu o coronavírus, a gente teve essa dificuldade de realização no esporte. A gente pode citar alguns deles rapidamente aqui. Cancelamento do início do Campeonato Brasileiro, né? A gente teve aí problemas de fechamento das grandes ligas dos esportes. Posso citar aí a Premier League, a NBA. Então, os impactos foram absurdos, né? Ainda hoje se tem grandes problemas com relação a isso. As agremiações, as grandes ligas têm tentado, de todas as formas, reverter esse quadro, mas a gente está caminhando aí para, graças a Deus, melhores dias, inclusive para o esporte. É verdade. Nós temos que relembrar que nós estamos aí vivendo um pouco mais de um ano de pandemia. Final de 2019 tivemos essa perspectiva, esse assolamento, né, a partir da China, e aí chegando ao Brasil e comprometeu absurdamente o nosso ano de 2020, em todas as áreas. No esporte, por isso que convidei o Caleb a tratar desse tema, no esporte tanto e no mundo inteiro, houve essa influência que prejudicou o esporte como um todo. Nós temos várias coisas a falar hoje, eu já entro logo na segunda pergunta. Caleb, nos diga, por favor, quais as categorias do esporte que você entende, na sua visão, que mais sofreram com o impacto da pandemia? Os impactos, como falei ainda há pouco, foram devastadores, né? E os maiores impactos que eu posso destacar aqui para o público, para você que nos assiste, é com relação à rescisão dos contratos de trabalho, né? Aqui no Brasil a gente tem o Estatuto do Torcedor, nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, temos a Lei Pelé, isso focado aí para o futebol, né? Mas os grandes impactos foi exatamente com relação à questão de perda de patrocínios, porque se você não está realizando os esportes, não está realizando os eventos esportivos, não tem o que vender na tela, né? Então acaba que teve rescisão de contrato de trabalho, nós tivemos aí problemas com relação à perda de patrocínio e o mais importante, ou talvez de forma mais impactante, foi a questão dos danos aos atletas, né? Porque imagina você enquanto atleta profissional, e a gente vai falar aí apenas sobre os atletas, mas de forma muito profunda, a gente está falando de um profissional como um todo, e isso atacou todas as categorias, né? Mas para o esporte isso foi muito prejudicial, né? A questão do condicionamento físico dos atletas, isso aí foi aquela história, atleta, no começo se dizia que atleta não ia pegar, né? Mas infelizmente pegaram. Nós tivemos perdas aí de atletas que infelizmente, eu posso citar no mundo da natação, por exemplo, adolescentes de 15, 16 anos que no campeonato tiveram problemas, né? Vieram a óbito. Então assim, foi devastador.
tá? Mas a gente tem buscado, o esporte como um todo tem buscado a melhoria para que os eventos possam acontecer. Inclusive, nós já tivemos retorno do público e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas todas as categorias, posso dizer, o MMA, o futebol, a natação, o atletismo e, claro, talvez de forma mais rentável, né, a gente tem aí a NBA, tá, que foi um dos que tiveram as maiores perdas de receita, né? Quem mais faturava foi quem menos lucrou e acabou tendo grandes perdas. Essa problemática, essa pergunta, embora ela pareça uma pergunta simples, no sentido de dizer, porra, qual modalidade de esporte sofreu? Eu já vou além dessa discussão e vou falar o seguinte, eu não sou um esportista de grande impacto, de grande perspectiva, que os caras trabalham num nível, né, de preparo físico assim absurdo. Eu que sou um cara que gosta de frequentar a academia, tive, quer dizer, uma baixa terrível para recuperação. Imagine esses caras de alta performance, que a gente chama, desses esportes de alta performance, como é que uma fração de segundo, aqueles esportes olímpicos, né? Uma fração de segundo que o sujeito tem que estar melhor preparado ou não, melhor condicionado ou não. Quer dizer, não tem como uma pessoa... É uma pergunta que ela, na verdade, é provocativa, no sentido de que não teve quem não se prejudicou com isso, mas aqueles que trabalham com a alta performance, assim, segundos. Imagine, eu fico imaginando aqui o pessoal do atletismo. Aquela turma ali que decide um campeonato em frações de segundo. Como é que não fica o condicionamento de uma pessoa dessa? E aí, aquele que tem o melhor preparo consegue, né? Por exemplo, me esclarece uma dúvida, Caleb. Com relação aos clubes, ao esporte como um todo, no tempo de pandemia, como é que ficou a performance? Estava todo mundo em casa mesmo? Ou tu podia, por exemplo, se manter ali em algum lugar, fazendo alguma atividade? Como é que foi? A gente acompanhou, né, pelas redes sociais dos atletas, né, que a primeira ideia, a primeira notícia que chegou, e aí vem a questão da declaração de pandemia, né, e aí as organizações de saúde ficam em casa, todo mundo em casa, e imagina o atleta que todos os dias tem que ter esse condicionamento físico, essa preparação, e acabou que muitos deles ficaram em casa de fato, mas sem uma preparação. E aí houve, por parte dos profissionais, dos técnicos, dos preparadores físicos, de fazer a transmissão dos treinos de forma remota, né, por meio de tela. Então a gente acompanhou ali os atletas naquela forma muito sozinhos em casa, né, tentando fazer o treinamento só, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Não chega, né? Como você falou, a questão da alta performance é algo que você precisa de um acompanhamento de um profissional, por mais que sejam atletas profissionais, mas que, a bem da verdade, você tem que estar ali com esse acompanhamento. Isso no começo não teve. Isso é importante você falar, Ted, porque... por exemplo, a gente faz o destaque para as Olimpíadas. Pois é. No ano de 2020 era para ter ocorrido as Olimpíadas de Tóquio 2020 e não teve exatamente por isso. 2021 aí tem uma incógnita se vai acontecer ou não. Né? Já está a Olimpíada acontece sempre. Quer dizer, nós vamos falando interrupções de Olimpíada em grandes guerras. Exatamente. Agora, pequenos eventos, pequenos conflitos, sempre houve a Olimpíada. Mas ligado exatamente por conta dessa falta de preparo dos atletas. Que coisa louca, né? Não ter a Olimpíada, uma coisa assim absurda. Mas vamos lá, eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Quanto ao impacto financeiro, você já falou, claro, não houve patrocínio, sofreu, mas vamos falar um pouco mais profundamente sobre a questão do impacto financeiro, em decorrência, lógico, da pandemia, nos maiores eventos desportivos. Vamos falar primeiramente nos maiores eventos. Perfeito. Eu posso citar aqui algum deles, como por exemplo a Premier League, né? Na verdade foi aqui, tanto como a Premier League como a NBA, como já falamos ainda há pouco, talvez as ligas que têm mais rentabilidade, exatamente por conta do público, né? O mundo inteiro para assistir NBA. O mundo inteiro para assistir a Premier League, né? Então, o impacto foi grande. Para você ter ideia, no ano de 2019, a Premier League teve aí um faturamento no início lá de 210 milhões de euros. E aí com a pandemia isso caiu para 70 milhões. Então olha a diferença que a gente tem com relação a esses impactos, né? A NBA é mais assustador ainda, porque foi um impacto de 8 bilhões de dólares.
A gente sai de milhões de euros para 8 bilhões de dólares. Tamanho né? disso, né? E aí, mais uma vez, quem sofre com tudo isso, na verdade, é o profissional do esporte. Né? É a comissão técnica. Aí você tem que pensar não só no jogador, no profissional, no técnico, mas por trás daquela comissão técnica, porque são pessoas. Né? Então você tem lá todo aquele corpo que, quando a gente olha lá na televisão, os armários, tudo bonitinho, organizado, aqueles profissionais que estão ali... Alguém organizou. E alguém sofreu. Né? Está sofrendo exatamente por isso. E aí não tem patrocínio, porque o patrocínio a gente sabe que é a vinculação. Então tem lá marca X, Y, Z e está lá aparecendo. Enquanto eles estão aparecendo, é rentável. Sim. No momento em que não tem evento esportivo, não tem a venda da marca, não tem a propagação da marca. E isso faz com que haja a perda dos patrocínios. Não tem renda, então os impactos foram assustadores em casas de bilhões. Né? Pois é, perfeitamente. Estamos começando a entender essa problemática do esporte e, claro, quais são os efeitos da pandemia no esporte, mas fique com a gente, no próximo bloco ainda estaremos aqui com o Caleb para a gente falar bem mais sobre isso. Mas eu advirto, não esqueça, nos acompanhe nas nossas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, programa Saudações, no WhatsApp 98 98557 0088 e no YouTube brevemente vamos disponibilizar todos os programas na sequência e ainda faremos outras perspectivas, lives e outros programas. No YouTube, programa Saudações com o Ted Anderson. Fique conosco, é rapidinho, já já voltamos. Saudações! Estamos de volta aqui para falar de esporte, claro, com ele, Caleb Ramos. Vamos junto. Caleb, já gostaria de emendar uma outra pergunta. Nesta nova realidade, com relação à pandemia, quais as adaptações as agremiações esportivas estão realizando para manter a prática do esporte, para não deixar a coisa a peteca cair, né? Como é que está sendo feito e sendo encarado pelo esporte essas novas realidades? As entidades, né, as organizações de saúde, a OMS, enfim, todas as que estão aí por trás da pandemia, no controle da pandemia, têm ditado algumas regras que é para toda a sociedade e que deve ser observado também pelas entidades e as agremiações esportivas. Né? O grande detalhe, o que mais tem chamado a atenção, de fato, é a vacinação. Então, os atletas têm sido, inclusive para as questões das Olimpíadas, o Brasil tem tido um problema com relação a isso, né? Porque, na verdade, não foi dentro do plano de vacinação, do Plano Nacional de Vacinação, não foi incluído ainda os atletas, e nós temos aí as Olimpíadas para acontecer. Não poderão ir. O COI teve que fazer um ofício, de fato, né, enviar um ofício aí para o Brasil e houve aí uma troca de informações com relação a isso, mas o principal foco é a vacinação em massa dos atletas. Tá? O segundo ponto é os protocolos que a gente tem de uso de máscara, de álcool em gel, mas essas adaptações ainda não são bem vistas pelo esporte em si. Porque você imagina, as pessoas reclamam de correr de máscara. Imagina um atleta correr de máscara. Porra, alta performance. Futebol, no atletismo e por aí vai. Então, por isso que tem sido feito todo um preparo com relação a isso. E volto a dizer, é muito preocupante a participação do Brasil nas Olimpíadas, né? Exatamente por conta dessa vacinação, que eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem que ter hoje. A vacina é importante, e por isso há necessidade de que haja essas adaptações e que, de fato, os atletas estejam preparados para enfrentar os maiores desafios, né? Que não é só a alta performance e superar os seus resultados, mas, de fato, estar bem para realizar o show que todos nós esperamos. Perfeito. E vamos lá, eu gostaria de lhe fazer outra pergunta interessante sobre o tema, mas agora vamos regionalizar um pouco mais a nossa conversa. Eu queria que você fizesse uma análise, assim, para tratar
do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão. Fale para nós, você que foi procurador do tribunal, fale para nós competência, qual a área de trabalho, o que é esse tribunal e como é que ele funciona aqui para o esporte, para o desporto maranhense. O Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão, ele está mais vinculado para a questão do próprio futebol, né? Então a gente está aí dentro dessa organização da Justiça Desportiva. Nós somos um Tribunal de Justiça Desportivo, ligado aí junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Mas a gente tem um grande problema, e aí posso falar isso talvez com mais liberdade, até pela qualidade, pelo tempo que passei, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, na atuação de procurador. A gente tem atuado muito com relação às punições dos atletas. Mas o que me chama a atenção durante esse tempo todo, Ted, é a questão da política educacional para os atletas, né? Eu, enquanto procurador, quando recebia determinadas infrações dos atletas, eu pensava, bom, mas ninguém está preparando esse atleta para uma pressão, porque é uma pressão psicológica que você tem durante uma partida de futebol. Então, às vezes são agressões mínimas que talvez uma preparação mental, não só física, mas uma preparação mental, diminuiria aí a atuação ou até as infrações dentro do jogo, né? Então, falando de tribunal, eu acredito que o tribunal poderia começar a pensar não mais só em punições, mas em educação. Medida educativa para os atletas, com eventos de educação e promoção de saúde mental também, não só física, porque isso é de suma importância para os atletas. Perfeito, perfeitamente. Que visão interessante. Eu gostaria agora de chamar a Érica. A Érica era para estar aqui conosco, infelizmente, em tempos de pandemia, fica difícil a gente trabalhar, mas assim, quem sabe no futuro a gente faça aí um bate-bola com mais gente aqui no estúdio. Agora, por precaução, a gente preferiu fazer à distância. Então a Érica lhe mandou algumas perguntas para você responder ao nosso público. Por favor, ponha na tela aí a primeira pergunta da Érica. A Érica Palle é apresentadora do nosso Jogo Aberto aqui na TV. Então, audiência extrema. Vamos lá. Citando os corriqueiros acontecimentos em relação à transparência dos campeonatos, a lei oferta algum direito ao torcedor? Érica Palle, programa Jogo Aberto. Pergunta dela. Érica, muito obrigado pela sua pergunta. De fato, o torcedor está amparado aí, tanto pelo Estatuto do Torcedor, né? Bem como pelo Código de Defesa do Consumidor, o que eu abro um parêntese aqui, porque existem divergências jurisprudenciais com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os torcedores, mas o próprio Estatuto do Torcedor estabelece lá no seu artigo 3º, né, com relação aos fornecedores e faz menção ao Código de Defesa do Consumidor. Então, isso demonstra que, de fato, o torcedor ele não está amparado, por mais que seja uma lei específica, que é o Estatuto do Torcedor, mas a gente aplica aí o Código de Defesa do Consumidor e, claro, como consumidor, né, como aquele que está se aproveitando e se fartando lá da questão do esporte, faz-se necessário que seja aplicada as leis, né, e, claro, todas as vezes que você, torcedor, tiver algum problema com relação à compra de ingresso, não houve o evento, entra em contato com a agremiação, faz uma notícia de infração para o Tribunal de Justiça Desportiva, no caso do futebol, né? Ou para a agremiação que está promovendo aquele esporte, ou para os órgãos de defesa do consumidor, que aí a gente tem o PROCON. Perfeito. Né? Vamos à segunda pergunta da Érica. A Érica nos mandou algumas perguntas. Talvez as maiores brigas com a federação seja a reclamação de falta de busca de patrocínios e a transmissão, que é feita pela plataforma FMF, detentora de 100% dos direitos de transmissão, que, aliás, é de baixíssima qualidade. Isso aí são as palavras da Érica. Com portões fechados e essas problemáticas, o torcedor fica cada vez mais longe dos seus clubes. Claro, ela faz a cobertura dos clubes diariamente, ela sabe dessa realidade, ela trata diariamente com isso. Então a pergunta é a seguinte, Caleb: seria possível uma reclamação de consumo do torcedor nesse sentido? Claro. Érica, o grande detalhe, como a gente tem falado, é esse amparo que a lei dá para o torcedor, tá? Toda vez que você é torcedor, toda vez que você... as agremiações, na verdade eu falo que a massa, o show do esporte
é feito em conjunto com atletas e torcedores. Então a gente tem sentido muito a questão da ausência da torcida nos estádios, nas praças esportivas, né? Mas você, torcedor, se tiver alguma dificuldade, fiz a compra de um ingresso e não tive a realização, isso é feito por meio de denúncias, né, por meio de reclamações, mas, volto a dizer, com relação especificadamente à pergunta, a Federação Maranhense de Futebol, e aí junto do seu regulamento do campeonato, ela estabelece essa transmissão, tá? E todos os times, isso aí talvez você torcedor não saiba, mas todos os times assinam esse regulamento, fazem parte desse regulamento e outorgam esse poder para a federação para fazer a transmissão. Chama atenção que no campeonato desse ano o Moto tentou fazer a transmissão dos seus jogos e foi impedido pela federação. Impedido por quê? Porque tem lá uma cláusula contratual e é contrato, você não tem, e de novo, falta expertise dos seus diretores para quando assinar esses documentos, pensar no torcedor, pensar no atleta, pensar na própria agremiação. Né? Porque você coloca, como ela falou, 100% de exclusividade da transmissão para a federação e volta a dizer, e como ela bem destacou, sem a qualidade para os torcedores. Tem que saber o que está assinando. Agora, Caleb, eu vou lhe permitir, na sua última pergunta, falar sobre o futuro do esporte e eu quero que você traga perspectivas positivas. Falamos de tantas coisas aqui no programa de hoje, eu quero que você então fale para nós como é que está agora, o que você pensa do futuro do esporte e no final fique à vontade para você se despedir e falar com o nosso público. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Ted. É um prazer sempre estar com você, as nossas conversas, o bate-papo, enfim, e aqui não foi diferente, né? E com relação às perspectivas do esporte em tempos de pandemia, eu digo que a pandemia veio para mudar muita coisa na vida do ser humano, né? E por esporte não seria diferente. Eu acho que essa preparação mental, a preparação física, enfim, tudo isso leva a nós termos uma reflexão interna sobre o que a gente pensa para a humanidade daqui a uns anos. E o esporte, volto a dizer, não é diferente. Né? As agremiações têm que pensar mais, não só na questão da rentabilidade, nós falamos no início do programa sobre isso, mas na qualidade do próprio atleta, na qualidade com o torcedor. Né? A gente tem visto aí, às vezes, brigas entre torcidas, e não se faz nada com relação às próprias agremiações, mas em termos de pandemia, tudo tem sido diferente, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a NBA, por exemplo. A NBA aí, quando teve a dificuldade em realizar os eventos com a torcida, mandou kits. Né? Ou seja, acolhendo esse torcedor, acolhendo a sua equipe, acolhendo todos, né? E eu acho que esse é o maior legado que a gente vai ficar em tempos de pandemia, que é o acolhimento das pessoas. É o futuro do esporte. Esse deve ser o futuro do esporte. Exatamente. Agradeço ao nosso público, Caleb, fique à vontade. Muito obrigado pela participação de todos. Érica, obrigado pelas perguntas. Tá? É um prazer, mais uma vez, estar com vocês e espero que tenha contribuído com as respostas. Enfim, vamos pensar um futebol, vamos pensar um esporte, vamos pensar, na verdade, a saúde como um todo e que a gente possa aí caminhar em futuros melhores com uma qualidade de vida muito melhor. Obrigado, Ted. Perfeitamente. Esse foi Caleb Ramos. Tratamos do tema do esporte e eu digo para você, acalme um pouquinho, ainda tem mais um bloco para a gente conversar só nós dois, alguns temas interessantes. Não esqueça, quer participar do programa? Mande seu WhatsApp 989-8557-0088. Nos acompanhe pelo Instagram, Programa Saudações. E no YouTube, vá lá, já se inscreva. Brevemente vamos postar os programas e outras coisas vamos postar e vamos dialogar lá. Programa Saudações com o Ted Anderson. Já eu volto. Saudações.
Saudações. Esse é o seu bloco, nosso momento íntimo. As perguntas do WhatsApp serão agora respondidas. Perguntas do WhatsApp, por favor? Vamos lá? As penas da justiça desportiva são aplicadas a todos os atletas? Gente, a justiça desportiva não se aplica aos menores de 14 anos e aos atletas não profissionais. Perfeito? Esclarecido a pergunta? Eu gostaria, claro, de agradecer a sua participação. Não esqueça, mande qualquer dúvida ou perguntas pelo WhatsApp 98 98557 0088. Não esqueça, nos acompanhe no Instagram, Programa Saudações. E no YouTube, Programa Saudações com Ted Anderson. Foi um prazer estar com você e, por hoje, dou por justo e encerrado. Obrigado a participação, fique com Deus e saudações.